sabendo que vocês são super, mega, ultra animados. O que foi que vocês levantaram o braço aí? O pastor levantou o braço, o que aconteceu? Ai, que susto! Pastor levanta o braço rápido, aconteceu alguma coisa, né? Olha, estou sabendo que vocês são ultra, mega receptivos, estão cheios de energia. O pessoal falou super bem lá por trás de vocês. Bom, para quem não me conhece, eu vou começar mostrando um pouco do meu trabalho, do resultado do meu trabalho para vocês verem. Já vou direto ao pote, que vocês estão cansados, né? Exaustos. Ao mesmo tempo, essa hora a gente está cansado. Aliás, parabéns, porque é final de semana. Estou sabendo que tem um show, vocês poderiam estar no show, poderiam estar tomando um sol maravilhoso e estão aqui aprendendo, melhorando, crescendo cada vez mais, investindo em vocês mesmos intelectualmente. Isso sim que é investimento. Vamos lá. Essas são algumas das pessoas famosas, digamos assim, que a gente emagreceu. A Anitta perdeu 14, Lesha 16, Maiara e Maraísa, uma pessoa. Porque, né? Elas são outra pessoa. Como muda, né? O físico muda, tudo muda. Larissa Manoela, Débora Seco, Cléo Pires. Aparentemente eram mulheres que não precisavam perder nada, mas mulher sempre tem um negocinho para melhorar, a gente sempre tem uma coisinha para perder, né? E homens, trouxe aqui alguns cases de homem conhecido e não conhecido também. Olha a diferença. Esse último foi em apenas 60 dias. Olha a diferença de corpo. O homem, ele fica muito mais rápido, né? Ele tem um resultado muito mais rápido do que da mulher. Já eu explico para vocês o porquê disso. Aqui são mulheres comuns. Essa primeira perdeu 40 quilos, a do meio 35 mais ou menos. Olha a diferença. São outras pessoas também. Aí tem a que perderam um pouquinho, mas muda muito. Essa Dayana, por exemplo, ela perdeu pouca coisa, mas no visual se muda muito, por conta da quantidade de gordura que você perde. No meu programa de alimentação, você fica com bastante proteína e nada de gordura, então você perde muita gordura corporal e ganha bastante massa muscular. Então desenha bastante o corpo, tanto masculino quanto feminino. Olha a diferença. Olha esse último case, que interessante. E muda o corpo completamente, né? Não só de peso, mas o visual muda muito também. Aqui tem outras. E aí eu vou explicar para vocês agora o que eu aprendi de mais importante nesse tempo. Eu já trabalho há mais de 10 anos com essa coisa de emagrecimento, saúde. E o que me fez trabalhar com isso, né? Qual foi a virada de chave? 15 anos atrás, mais ou menos, eu tive um câncer e isso fez com que eu quisesse mudar completamente a minha saúde. Eu comecei a entender que tudo vinha da alimentação, comecei a mudar a minha alimentação. Eu era o tipo de pessoa que ia em fast food, comprava do maior McDonald's, batata frita grande, passava no Bob's pegar milkshake e ainda pegava uma caixa de 12 nuggets. Comia porcaria bastante, com 2 molhos de barbecue, porque só não dava conta. E aí, obviamente, a minha saúde chegou a algum momento que ela não ficou boa. Só que eu não sabia, eu não tinha essa consciência alimentar. Na minha época, os pais não falavam sobre refrigerante, os pais não falavam sobre glúten, açúcar e nada disso. Era meio que comum comer por prazer e comer sem ter consequência e sem ter consciência que aquilo ali estava nos nutrindo de uma forma ruim para a nossa saúde. Então, quando eu tive o câncer, eu mudei a minha alimentação. Então, foi meu primeiro baque. Um tempo depois, o meu pai teve um câncer também e o médico deu 3 meses de vida para ele. A gente mudou a alimentação dele todinha por saudável e orgânica. E ele viveu 3 anos a mais. Depois ele morreu de ataque cardíaco, porque ele começou a fazer o tratamento convencional e enfraquece o coração. Mas eu entendi ali que a alimentação, ela muda completamente. Ela nos potencializa, ela nos dá tempo de vida. Então a gente é o que a gente come de verdade. Você come para viver ou vive para comer? Em geral, a gente vive para comer. Mas quando a gente come para viver, a gente vive com mais qualidade, a gente vive por mais tempo, a gente vive por longos anos. E isso faz, obviamente, que a gente tenha uma saúde melhor, um físico melhor, uma aparência mais jovem. Tudo isso modifica. E aí, estudando tudo isso, meu pai falecendo, eu entendi que, de fato, eu deveria fazer isso da minha vida para ajudar outras pessoas. Meu pai faleceu, falei, eu quero fazer isso para ajudar outras pessoas. Só que, de verdade,
as pessoas, infelizmente, não se interessam muito por saúde. Você vai se interessar por saúde quando você estiver, de fato, doente, como eu tive um câncer. Ou se você tiver uma doença muito grave. Aí sim você se interessa pela saúde. Caso contrário, você não está nem aí. Mas, para emagrecer, as pessoas tomam até veneno de rato. Infelizmente, de verdade. Não é à toa que as pessoas estão cada vez mais se envenenando com remédios de emagrecimento, que emagrecem durante o tempo que elas estão tomando, depois elas param de tomar o remédio, engordam tudo de novo e ficam com sequelas, com problemas. Disfunções, problemas emocionais, problemas psíquicos, problemas motor, enfim, Alzheimer, entre outras coisas que os remédios de emagrecer causam. Mas a grande questão é que, eu pensei, já que as pessoas querem emagrecer a qualquer custo, e, de fato, se você cuidar da sua alimentação, você vai emagrecer, o emagrecimento é a consequência, beleza. Eu vou vender o que elas querem e vou entregar, além do que elas querem, o que elas precisam. E eu abri o meu primeiro programa de emagrecimento, que foi o Seca Você, e que há muitos anos atrás não existia nada parecido, porque quando você queria emagrecer, ou você ia no nutricionista e fazia só aquele programa de nutrição e via ele só daqui 30 dias, ou você ia no personal. Então, não tinham tudo junto. O meu programa ele é multidisciplinar. A gente junta tanto a parte emocional, psicológica, quanto a parte da nutrição, quanto os chefes elaboram comidas deliciosas, bonitas, e a parte emocional, que é muito importante. E aí, na prática, eu fui entendendo o quanto as pessoas têm dificuldade com a alimentação, dificuldade de dizer não. Todo mundo sabe o que tem que comer. Você sabe o que tem que comer para emagrecer. A questão é por que você não consegue comer? E aí tudo começa pela mente. E foi então que eu comecei a estudar a parte emocional e mental de tudo. E aí a primeira coisa que eu vou falar para vocês é... a parte do nosso cérebro aqui de trás, reptiliano, ela é muito necessário e útil para a nossa vida. Foi a primeira parte do nosso cérebro ali a ser desenvolvida. Só que é a parte que a gente age por impulso. Então, por exemplo, lá atrás, no tempo das cavernas, eu precisava fugir de um bicho que vinha me comer. Então eu tinha que agir rápido. Chegava a informação rápido no meu cérebro reptiliano e eu corria. Ou eu precisava correr atrás de um bicho para que eu pudesse comê-lo. Então é a parte do meu cérebro que funciona com rapidez e por impulso, que é muito útil para que eu possa fugir, para que eu possa correr, para que eu possa me virar. Por exemplo, se eu jogar um copo, vá, em você, na hora você vai pegar. Por quê? O teu reptiliano é age por impulso, é sem raciocinar, sem dar tempo para a informação chegar no tal do penso, que é na parte límbica aqui da frente do nosso cérebro. Então, esse impulso ele é necessário, mas ele também é muito ruim. Quando ele é ruim, Maíra? Quando eu estou numa briga de casal, por exemplo, ou numa briga com a minha mãe ou com as minhas amigas, e de repente uma das pontas levantam a voz. A partir do momento que alguém grita, esse grito ele pode vir acompanhado de uma frase que tem muito sentido e muita lógica. Mas a partir do momento que alguém grita, ativa imediatamente essa minha parte do cérebro reptiliano dizendo: corre, foge, você está em confusão. E aí, automaticamente, dali para frente, eu não escuto mais. Aí vira uma guerra. Aí o outro grita, o outro grita, o outro grita e ninguém se ouve. Por quê? Porque você não está conseguindo raciocinar. Nada chega até a parte frontal, que é onde você vai pensar, ver se faz sentido, se não faz sentido. Por isso, a nossa comunicação precisa ser mais lenta, a gente precisa olhar olho no olho, ter mais empatia, falar mais devagar. Só que numa briga isso é impossível. Então, o cérebro reptiliano ele é muito bom para algumas coisas, mas para outras não. Qual seria a outra coisa? Ao longo da vida, a gente vai aprendendo coisas. E aí, quanto mais você aprende, mais certezas você tem. Só que, obviamente, em mochila cheia não cabe mais nada. Então, uma das coisas que eu falo quando eu vou fazer uma palestra, que é independente se o palestrante está certo ou errado, se o palestrante sou eu, o próximo ou o anterior, se você veio até aqui, você veio para se dispor a ouvir o que ele tem a te dizer. E por mais que você tenha certezas, por mais que você saiba de muita coisa, com certeza a pessoa também tem coisas para te falar que você nunca ouviu. Ou que você nunca ouviu falar, ou que você não sabe, ou que você vai ouvir pela primeira vez a mesma coisa, mas com uma outra percepção. E o que vai permitir você fazer isso? A sua falta de certeza. Se você for ouvir com o seu cérebro reptiliano,
eu sei tudo, eu já ouvi falar disso, isso eu já sei, eu já vi. Com certeza absoluta você não vai absorver nada, você não vai aprender nada. Então uma coisa que eu sempre falo para as pessoas fazerem é esvazia a mochila de tudo que você sabe. Esvazia a mochila de todas as suas certezas e deixa tudo que você carregou e que você tem do ladinho. Aí aqui você fica de mochila vazia. Você escuta tudo que todo mundo falar. O que fizer sentido, você coloca na sua mochila. O que não fizer, você joga fora. Mas escuta de coração aberto. E no final, aí você junta as suas coisinhas do chão e o que ainda fizer sentido, volta. E o que não fizer sentido, fica. Tem uma historinha, com certeza a grande maioria já ouviu falar, mas é que é muito interessante. Que é de uma pessoa que estudava muito o budismo e que ela tinha um mestre, o Buda Mor, como seu grande exemplo. E aí ele foi ao encontro desse Buda, que todo mundo queria estar com ele para ouvir o que ele tinha a dizer. E quando ele chegou lá, ele ficou encantado com ele e começou a falar, eu já li isso, eu já fiz isso, eu já fui não sei aonde, eu já li mais aquele livro, eu sei isso, eu sei aquilo outro, eu caminhei por não sei onde, porque ele queria impressionar o chefe Buda. E aí, de repente, esse mestre começou a colocar um chá na xícara dele e começou a virar a xícara de chá. Aí ele falou, mestre, mas você que é tão concentrado, que sabe tudo, está derrubando tudo da xícara? Aí o mestre falou, é que em copo cheio não cabe mais nada. Então, é uma coisa que eu sempre procuro fazer quando eu vou estudar algum livro, quando eu vou ouvir alguma pessoa, quando eu vou conversar com a minha avó, por exemplo, que é um poço de sabedoria, ela sabe de um monte de coisa, viveu um monte de coisa que eu não vivi, mas é um desafio. Então, eu estou sempre em luta com esse meu reptiliano. E a mesma coisa acontece com o emagrecimento. Como vocês já ouviram falar de muitas dietas, como vocês já fizeram muitas dietas, já fizeram muitas coisas, a grande maioria das pessoas não conseguem emagrecer por várias mentiras que elas acumulam ao longo da vida e elas nem sabem, mas ficam pregadas como verdade absoluta no cérebro reptiliano. Então elas falam, não, essa dieta comigo não dá certo. Eu já ouvi falar ou eu já fiz e não dá certo. Não, isso eu já fiz e não funciona. E ela fica no mesmo lugar por conta das mesmas mentiras. Quando a gente é pequeno, a gente tem uma relação que a gente forma muito importante com a comida e com o amor, com a comida e com a alegria. Quem aqui, quando come, fica mais feliz? Levanta a mão, por favor. Quase todo mundo. Quem aqui come, às vezes, come de raiva? Levanta a mão. Quem aqui, às vezes, come quando está triste? Levanta a mão. Mais mulher, né? Você come também, né, amor? Quem aqui come quando está cansada? Quem come para comemorar? Muita gente come para comemorar. Quem come de alegria? E quem come comida? Porque vocês estão comendo sentimento. Isso não é comida. Olha que interessante. A gente não come comida. A gente engole emoções. Tudo que eu perguntei para você tem a ver com sentimentos de vocês. Ou seja, eu como de raiva, eu como de angústia, eu como de alegria, eu como de agonia. A gente não come comida. Quando eu entro numa dieta e eu sei o que eu tenho que comer, por que eu não como? Por conta dos meus caminhos neurológicos. Quando a gente é criança, o primeiro contato que a gente tem com a vida é mamando na nossa mãe, ou seja, é comendo. E esse primeiro contato através do mamar, vocês já ouviram falar de bichectomia? Alguém já fez? Aí, aqui tem algumas pessoas que fizeram. A gente tem como se fosse uma glândula aqui, na nossa bochecha, que quando a gente é pequeno, a gente usa para mamar. E isso fica. Hoje tem cirurgia para tirar, porque você acaba diminuindo a estética, né? Você acaba diminuindo a bochecha. Mas o que acontece com isso? Ela é feita para esse movimento de querer sugar e mastigar. Por isso que a gente gosta de ficar mastigando o tempo inteiro. Porque quando a gente é criança, através desse movimento, a gente se acalma. Então, quando a gente vai mamar, a gente fica mais calmo. Então, por isso que a gente quer ficar com chiclete, com uma pipoca, com biscoito, toda hora mastigando alguma coisa. Então, beleza, ali a gente começou a criar o afeto e o amor. Depois disso, vem a fase dos 6 meses, 8 meses, que tem que dar comidinha para o neném. Quem aqui é mãe? Muitas mães, então vocês vão saber.
tem que ter uma paciência para dar comida para o neném nessa fase, porque eles demoram demais para comer. Então a gente senta ali e fica às vezes horas na frente do bebê para dar comida. Óbvio que o bebê sente esse amor. Então ele já está criando esse caminho neurológico pelo mamar, agora também está recebendo o amor e o afeto através da mãe dando a comidinha ali com a colherzinha e parando a vida dela e o tempo dela. Depois, quando essa criança mais para frente começa a ir para os eventos, ela vai para a casa da avó, que é cheio de bolo, que é cheio de salgadinho, que domingo tem macarronada, depois tem o Natal, com aquela mesa cheia de coisa, de peru, de rabanada, de doce, de panetone, de sorvete. E festinha de aniversário, que tem pipoca, cachorro-quente, bolo. Todos esses lugares que eu falei vêm acompanhado de muita alegria e muito amor. Mas como assim, muita alegria e muito amor? Quem que não morre de rir na casa da avó, na festinha de aniversário da amiga, no Natal, no Ano Novo? A gente adora esses eventos. Então, a nossa mente ela vai formando os nossos caminhos neurológicos. Imagina como se fossem vários bichinhos, e eles vão se abrindo. E de um sai dois, e de dois sai quatro, e assim por diante. Eles vão se multiplicando. Quanto mais vezes eu vou vivenciando todos esses sentimentos, mais caminhos ele vai formando. Só que ele vai formando com esse gosto delicioso da comida. Comida me dá prazer, comida me dá amor, eu gosto e eu quero isso. Aí, quando a gente é adolescente, a gente começa os encontros amorosos e ainda está gostoso. Só que de repente vem a decepção. Quando vem a decepção, aí sim a comida deixa de entrar naquele lugar automático e passa a entrar no lugar necessário. Por quê? Porque é a primeira vez que o meu cérebro vai ficar triste e quando ele está triste ele vai pensar, eu preciso ficar feliz. Qual é o caminho neurológico percorrido muitas e muitas vezes pelo mesmo lugar que o meu cérebro conhece? O da comida. Então a gente começa a comer para buscar aquela felicidade, aquele sentimento. Não é assim que vai acontecer, obviamente, você não vai encontrar o sentimento, mas assim que você come, você vai encontrar dopamina. A grande maioria dos alimentos proporciona essa dopamina, principalmente se tem açúcar, né? Açúcar, carboidrato, aí eleva a sua dopamina, te deixa feliz durante segundos e aí passa. E aí você quer de novo dopamina. A grande questão é que depois de você fazer isso muitas vezes, fiquei triste, busquei comida, tive dopamina. Fiquei triste, busquei comida, tive dopamina. Começa a acontecer um segundo processo, que quase ninguém fala, que é, depois que baixa a minha dopamina, eu fico triste e me sinto culpada, porque agora eu quero emagrecer, agora eu sei que a comida me faz mal. E quando eu me sinto culpada porque eu comi aquilo que de fato eu não queria, eu desejava, mas não queria, eu comecei a produzir cortisol, que é um hormônio que vai me deixar triste e estressada. Só que agora, eu fiz isso tantas e tantas vezes que eu estou viciada em cortisol. E você vai entrar num ciclo péssimo de dopamina, cortisol, dopamina, cortisol. E você não vai ser só mais viciada em dopamina, mas você vai ser viciada em cortisol também. Então, quando você fizer uma dieta e você emagrecer e você estiver bonita do jeito que você sonhou, inexplicavelmente você vai falhar, porque você está sentindo falta do cortisol, que é da sua queda. E você nem sabe como e nem por que fazer diferente. Mas tudo isso foi gravado dentro dos seus caminhos neurológicos. Então imagina aqui, coloquei o desenho para vocês verem. Quanto mais caminhos da felicidade você fizer, ele vai ficar ali marcado na sua cabeça. Quanto mais caminhos de emagrecer você fizer, aquelas mesmas dietas, vai ficar ali marcado na sua cabeça. Casamento, comida, a gente vai formando grandes verdades sobre isso. Tipo, toda mulher sonha em ser pedida de casamento. Cara de joelho com aquele anel. Então, é esse o caminho que você vai formar de tantas vezes você vê, de tantos filmes, ou de você ouvir e tudo mais. E aí, olha que interessante. A gente fica com a sensação que a gente quer emagrecer. E forma também mentiras sobre emagrecimento. Então, coloquei aqui esses slides para mostrar para a gente. Imagina que o emagrecimento é um meio para chegar até o seu sonho. Quando você diz, eu quero emagrecer, o seu cérebro imediatamente pensa, não quer nada?
Porque toda vez que a gente tenta fazer isso é horrível. Você se priva de comer as coisas que eu gosto, você fica triste, você fica mal-humorada, ou você passa fome, não sei como é a dieta que você escolheu fazer. Mas o que o seu cérebro imediatamente decide é que você não quer emagrecer. Então você está dizendo que quer, mas você está sentindo que não quer. E lembra que os caminhos neurológicos são formados pelo sentir? Então você está formando um outro caminho neurológico sobre emagrecer de que ele é falho. Você deseja algo, só que você sente outra coisa. Por quê? Ninguém quer emagrecer. Você quer ficar magra, mas emagrecer você não quer. Você quer chegar no final. É tipo ir para Disney. Ah, eu quero ir para Disney. Tudo bem. Mas quando você se imagina na Disney, você se imagina na Disney ou você se imagina na alfândega, mostrando os passaportes, arrumando mala, no avião, com calor, ou passando frio, ou comendo comida... Enfim, esse rolê todo até chegar lá, a gente não imagina. A gente só quer chegar. Só que, óbvio, o caminho da Disney é rápido. Então, a gente dá conta de fazer ali 10 horas, 15 horas, depende do voo, se tem conexão ou se não tem. Mas o emagrecimento não é assim. Então, quando você diz eu quero emagrecer, não é verdade. Você quer ser magra. Então, já começa aí a mudança. Você precisa dizer aquela verdade que o teu corpo dá conta de fazer. Então, eu quero estar magra, ou eu quero ter saúde, ou eu quero caber no meu biquíni branco, na minha calça branca, no meu paletó, sei lá o quê. Aí cada um vai decidir o que quer. Mas nunca mais digam eu quero emagrecer, porque imediatamente você não vai. O teu cérebro não vai querer de forma alguma o tal do emagrecimento. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é identificar qual que é o primeiro passo. O primeiro passo, eu vou identificar quais foram os meus caminhos neurológicos. E aí tem uma coisa muito importante também. Quando você identifica o caminho que te leva a comer, você já começa a prevenir a sua falha. Por exemplo, eu tinha uma cliente que toda vez que ela estava magra, ela lembrava do pai dela. Que o pai dela, quando ela era pequena, o pai dela tinha morrido, e o pai dela, quando ela era pequenininha, apertava as bochechinhas dela e falava minha gordinha, minha coisa fofa, minha coisa linda. Ele chamava ela de minha gordinha, minha coisa fofa, minha coisa linda. Então, toda vez que ela estava magra, ela lembrava do pai dela, que não estava mais, que ele estava morto, e das coisas que ele falava para ela, e ela não podia ter mais nada daquilo. Então, inconscientemente, ela voltava a engordar. Então, ela entendeu esse gatilho, ela falou, então, peraí, toda vez que eu estou magra e alguém me elogia e eu lembro do meu pai, é onde eu vou comer. Só que é muito difícil você chegar nesse pensamento. Mas isso é uma coisa muito importante. Se você conseguir chegar no seu pensamento que te dá gatilho para comer, você consegue raciocinar muito melhor para não fazer. E é sempre o mesmo pensamento para todo mundo. Cada um tem um, mas é sempre o mesmo. Alguém brigou comigo, ou alguém me rejeitou, ou eu estou cheia de trabalho, ou a minha mãe, muita mãe dá gatilho. Uma coisa muito importante, principalmente para as mulheres. As mulheres que têm mais dificuldade de emagrecer são mulheres que, de certa forma, sofreram abuso. Esse abuso pode ser desde abuso sexual até abuso verbal. Os pais muito bravos, muito incisivos e abusivos. Então, são mulheres que têm mais facilidade para obedecer a ordem na infância e tem mais dificuldade de se priorizar, porque está sempre fazendo o que o outro quer, colocando o outro na frente como prioridade. Então, cuida mais do outro, ama mais o outro. São mulheres que amam muito mais o outro, mulheres que têm dificuldade de se colocar em primeiro lugar. Então, é legal você identificar esse primeiro passo, para que daí você entenda o seu gatilho. Se você descobrir as raízes dos seus problemas, como eu dei ali o exemplo da menina que o pai faleceu, isso é uma coisa que vai te ajudar muito, porque daí toda vez que aquilo acontecer, você já sabe o que você tem que fazer. E dar luz aos seus vilões. Então, toda vez que você sabe que você tem um vilão, você não vai se encontrar com ele. Por exemplo, meu ponto fraco é pizza. Eu vou numa pizzaria? Não vou numa pizzaria, então você já sabe que estar na pizzaria é o seu ponto fraco e aquilo ali vai te despertar o gatilho que naquela hora pode ser que você não coma, mas pode ser que daqui 1 dia, daqui 2 dias te desperte o desejo de comer, porque você esteve na pizzaria há 2 dias atrás e aquilo
Eita. E aquilo ali ficou no teu inconsciente por conta disso, esse seu gatilho. Então, tem ali fácil, como primeiro passo, todos os seus gatilhos. 2, reconhecendo os monstros neurais. Descobriremos agora o que é um MPP e o que é um monstro neural. MPP é o seu motivo perfeito plausível. Então, beleza, decidi emagrecer. Como eu sei se eu estou me auto-sabotando? Se de fato eu não posso mesmo, porque é uma limitação, é um motivo perfeito e plausível para que eu realmente não dê conta daquilo. Então, vamos lá. Você acabou de ser mãe. E aí você quer fazer uma academia. Aí você fala, Maíra, não consigo fazer academia porque eu preciso ficar com a minha filha e eu não tenho babá. E não existe outro horário para eu malhar. Aí você vai parar e você vai fazer literalmente um caderninho e vai colocar ali motivos reais e possibilidades, obviamente, de você resolver aquilo ali. Por exemplo, quero ir para a academia, não posso, é um motivo real. Existe alguma forma de eu conseguir ir para a academia? Eu posso deixar com meu marido? Eu posso deixar com a minha mãe? Um exemplo dado para um homem. O homem gosta muito de cerveja. Mas é que eu gosto muito de cerveja, eu não consigo ficar sem cerveja, pelo menos no final de semana. Beleza, eu consigo emagrecer tomando cerveja uma vez no final de semana? Se eu tomar 3, não vai dar, mas dá para tomar uma? Dá. E aí você coloca ali dentro dos seus limites o que você dá conta, o que é possível. Se é possível que a sua mãe fique com o seu bebê, se é possível que você tome uma vez por cerveja, 3, 4, mas você tem que colocar regras que você dê conta delas, porque quando a gente quer emagrecer, às vezes a gente sobe muita régua. A gente fala, não, eu vou fazer agora, eu não vou falhar, vai ser assim, vai ser assado. E aí a frustração de errar o nosso próprio compromisso faz com que a gente desista de tudo. Então, inconscientemente, é como se o seu cérebro colocasse uma meta gigante o suficiente, sabendo que você vai falhar, e você falhando, você larga tudo. Porque, normalmente, quando a gente desiste muito. Quando você desiste, você fala, então, tá bem, eu vou pedir um lanche, eu vou pedir uma pizza, eu vou abrir um saco de bis, e aí você se enterra no meio daquele monte de coisa. Nunca é mais ou menos. Então, coloque metas plausíveis. Coloque motivos possíveis. Identifique os seus monstros para que você não caia neles e coloque metas possíveis. O que não é possível, não faça. E o terceiro passo é você construir novos caminhos neurais. Como funciona isso? Pensa numa mata bem fechada, alta, desse tamanho aqui. Ela é seu cérebro, é a sua mente. Eu vou dar um exemplo para você poder visualizar e ficar mais fácil. Então, eu vou começar a passar por aqui, pelo meio dessa mata. Essa é a minha lembrança sobre alimentação. Toda vez que eu lembro de comida, eu passo por aqui. Ai, comida é gostoso, chocolate é gostoso, chocolate me traz felicidade, eu gosto de beber cerveja com os meus amigos, eu gosto de beber vinho com a minha esposa. Todo esse caminho da comida gostosa é por aqui. Eu fui passando tantas vezes na minha infância, no aniversário, no Natal, no Ano Novo. Eu passei pelo mesmo caminho que ele afundou. Agora ele não tem mais mato, ele é uma terra batida. O mato está em volta, aquilo ali é um caminho fixo. Só que eu quero fazer um novo caminho neural. Eu quero esquecer que esse existe. Porque esse caminho ele não me leva mais a lugar nenhum. Esse caminho é o caminho da dieta errada, por exemplo. É o caminho das mentiras que eu conto para mim mesma. Segunda-feira eu começo a dieta, só mais um pedacinho. O dia do lixo, mas depois eu volto. Sabe aquelas mentiras que todo mundo conta para si mesmo? Esse é o caminho que está fixo ali. Por isso você repete a mesma coisa. Mesmo sabendo que é mentira, você vai pelo mesmo lugar. Porque é o único caminho que tem. Não tem outro. Você nunca viu outro? Aí, o que você vai fazer? Você vai criar um novo caminho neural. Esse novo caminho é desconfortável. Você não gosta dele, você desconhece ele e parece que não vai dar certo. Esse mato que eu falei, você vai passar pelo meio do mato agora pela primeira vez adulta. Em vez de ir por esse lugar gostoso que já está ali trilhado, você vai passar pelo meio do mato onde tem cobra, onde tem aranha, onde tem pedra, onde o mato bate e coça a perna da gente, onde dá medo. Então, é natural que quando você esteja construindo o seu primeiro caminho neurológico, você fale, não vai dar certo, essa dieta não vai dar certo. Porque o teu cérebro não acredita, ele é novo.
Mas depois que você passar uma vez, que você passar 2 vezes, que você passar 3, 4, esse caminho vai novamente ficar baixo, igual aquele que você criou na infância. E quanto menos você passar naquele caminho da infância, mais o mato vai fechar. E acredite se puder, daqui a algum tempo, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, o caminho que você começou a construir hoje, daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 2 anos, ele vai ser tão sólido que você não vai lembrar quem um dia você foi, as dificuldades que você teve, mas para isso você precisa começar. E aí eu pergunto para você, o que de diferente você vai fazer que você nunca fez em relação à sua saúde, por exemplo? E aí isso é muito individual de cada um de vocês, mas não pode ser nada que você já tenha feito. Precisa ser algo novo, porque o nosso cérebro funciona com desafios. E se você fizer a mesma coisa, ele vai voltar na mesma parte neurológica falhada que ele já conhece. Aí eu vou te dizer agora 3 portais muito importantes para você não falhar e para você estar atento. Os olhos. Aqui é um dos nossos principais portais, que é o portal que todo mundo conhece, que é mais popular, vou começar por esse tema, que é o portal da pornografia. Por que se fala tanto em igreja, por exemplo, sobre a pornografia, o quanto ela estraga o casamento, por exemplo? Porque aquilo que a gente fica vendo, aquilo que a gente fica assistindo, por mais que seja só vendo, aquilo estimula o nosso cérebro. E quanto mais a gente vê e quanto mais a gente estimula o nosso cérebro, mais aquilo fica dentro, ao ponto de entrar nos nossos desejos, até que aquilo saia para fora. Porque quando eu coloco muito alguma coisa para dentro, eu vou inflando. E daqui a pouco ou aquilo sai ou eu estouro. Então aquilo vai sair. Por isso que as igrejas batem tanto na tecla da não pornografia. Só que a glutonaria é a mesma coisa. Quem aqui tem iFood no aplicativo? Levanta a mão. Ah, duvido que tem só isso. Mas, gente, tem com certeza absoluta. O iFood é um bom exemplo. Você entra no iFood e você começa ali, ó, ver um encantamento de coisa. Aquilo pode até horrível. Porque você fica ali querendo coisas, desejando coisas. É tipo um Netflix. De que você fica ali, ai, não sei que filme eu vejo de tantas coisas que eu estou vendo. Então precisa cuidar com o que você vê. Você pode olhar para aquilo que você quer ser, para aquilo que você quer comer, para aquilo que você quer comprar, para aquilo que você quer possuir. Mas aquilo que você não quer, não veja, não assista. A primeira coisa que eu falo para os meus clientes é: retire tudo da sua casa que você não possa comer. Se eu tenho problema com droga, eu não vou deixar cocaína na cabeceira da minha cama. Se eu tenho problema com traição, eu não vou ficar assistindo pornografia. Se eu tenho problema com emagrecimento, eu não vou deixar bolacha de chocolate no meu armário. A lógica é simples, mas ninguém dá conta de fazer. Porque a gente já está acostumado pelo nosso cérebro reptiliano que isso é normal. Ah, mas é só um docinho. Mas se a gente tem dificuldade, a gente precisa afastar os nossos inimigos da gente. Não é só um docinho. E quem tem dificuldade de emagrecer, normalmente o ambiente familiar está todo bagunçado também. O marido come mal, os filhos comem mal. Então é legal que a gente mude o hábito da família inteira. Que o marido ajude a esposa ajude o marido, os filhos e vice-versa. Eu acho muito interessante quando as mães me perguntam, tipo, a filha de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos, e aí elas falam: Maíra, como é que você faz para a Sofia comer só coisa saudável? Como é que você faz para ela comer cenoura? Como é que você faz para ela comer beterraba? Eu como. Os filhos não fazem o que a gente fala, eles fazem o que a gente faz. Ela me vê comer. Aí a gente vai para o segundo nível. Ai, mas eu não sei o que acontece. A minha filha só come bolacha. Não tem jeito. Eu dou as coisas para ela, mas ela só come bolacha. E aí eu pergunto: quem que vai no mercado? A sua filha ou você? Não, eu. Então quem compra? Eu. Então a sua filha só come o que você dá. Não, mas se eu não der, ela não come. Não tem, gente. Não tem nenhuma criança que morre. Se você não der a comida para ela, ela vai comer o que você der.
Lógico que você vai fazer docinhos, bolinhos, biscoito. Minha filha come tudo, só que tudo saudável. Biscoito, brigadeiro, doce, salgadinho, coxinha, tudo saudável. Pode ser que no começo a criança vá achar ruim, mas depois não vai. E lógico que daí a gente está falando de saúde, e não de emagrecimento. É o que eu falei no começo da palestra. Emagrecimento é a isca, mas eu estou falando de vida, eu estou falando de viver mais, eu estou falando de tempo de vida, de qualidade, de longevidade, de raciocínio, de leveza, de dormir bem, de agachar, de subir, de brincar com os filhos, de vida. Então, esse é um portal importante. Não tenham perto da sua casa ou não tenham na casa de vocês aquilo que vocês não querem. Seja revista de mulher pelada, seja comida, seja tudo que não pode ver, não veja. Veja só o que pode, o que você quer. Qual é o outro portal? O que a gente ouve. Aquilo que a gente ouve é profecia do bem e do mal. Isso é bíblico. O que é uma profecia? Algo que eu digo agora e que vai se manifestar depois. Mas como que se manifesta? Não sei. Será que não é de tanto falar? Será que não é de tanto ouvir? Porque eu fico escutando. O que acontece em geral com aquele filho que o pai fala: você é um merda, você nunca vai ser ninguém, lá, 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 lá. Possivelmente ele vai ser um merda, ele nunca vai ser ninguém. Óbvio que tem as suas exceções. Mas a grande maioria é isso que acontece. Porque a gente acaba dando voz e vazão para aquilo que a gente ouve. Então, muito cuidado com aquilo que você ouve. Isso é um portal importantíssimo. Isso serve para a vida ou para a dieta. Agora, trazendo para o meu universo dieta, todo mundo, quando entra de dieta, fica falando aquilo que não quer. Eu não vejo a hora de comer uma pizza. Para que você está fazendo isso? Se você não pode e não quer, para que você está se torturando? É loucura, não faz o menor sentido. Eu queria tanto comer um chocolate. Não fala. Mas eu queria, Maíra. Não fala. Pensa, mas não fala. Eu não consigo controlar meu pensamento. Ok, mas você consegue controlar a tua boca. Imagina se todo homem que pensasse besteira falasse. Acabou os casamentos, né, minha gente? Aí não pode falar tudo o que pensa. A mesma coisa com a comida. Só que se você pensa e você não fala, você já está começando a treinar a sua mente. Se você começa a falar menos aquilo que se pensa, daqui a pouco você está pensando menos. Que vontade de chocolate, mas não falei. Aí daqui a pouco eu penso de novo chocolate, eu não falei. Daqui a pouco passou. Só que quando eu começo a falar, parece que me atiça mais. Porque quando eu atiço os 5 sentidos, né, minha visão, minha audição, meus 5 sentidos, meu paladar, aquilo vem como um comando para o meu cérebro. Então, quando eu falo, que vontade de comer pizza, o meu cérebro pensa o quê? Vou comer pizza. É quase que uma ordem. É quase que uma necessidade. Então, daqui 1 ou 2 dias, você vai falhar comendo pizza. É quase que impossível. E o terceiro portal é o que você ouve. O que você fala e o que você ouve, que está muito sincronizado. Então, a gente precisa escutar, precisa cuidar, não só com o que fala, mas com o que ouve. O tal do me diga com quem andas que direi quem tu és, que não está na Bíblia, mas é um ditado popular muito interessante, né? Isso é muito real. Às vezes a gente está andando com pessoas que estão falando sobre coisas que não edificam a nossa alma de jeito nenhum, que não nos ajudam, que não nos colocam para frente, que não nos fazem ser melhor, trabalhar melhor, ou ir de encontro com o seu princípio, seja ele qual for. E aí você sai junto com um grupo de amigas que fica te incentivando o tempo inteiro a comer coisas que você não quer de uma maneira invasiva e abusiva, talvez isso não te ajude. Tem uma coisa que eu sempre falo, vou falar bem rapidamente, que chama estupro alimentar. Eu e meu marido vamos jantar, quer que eu coma um petit gâteau e eu quero comer uma salada, eu estou de dieta. Aí eu vou e falo para ele, amor, obrigada, eu estou de dieta. Larga de ser chata, come petit gâteau comigo. Eu falo, não, amor, obrigada, eu estou de dieta. Amor, só um pedacinho, come. Não, obrigada. E ele começa a insistir, eu começo a me sentir mal e como. Isso é um estupro alimentar. Por quê? Primeiro, a minha amizade, o meu amor, o meu afeto com ele não muda, é o mesmo. O que eu estou entregando para ele nesse jantar, o que ele está me entregando nesse jantar, é a mesma coisa. O que muda para ele, numa mesa de jantar, o que eu estou comendo?
Nada. Eu vou ser diferente? Não. Vou ser mais amorosa? Não. Então por que ele quer tanto que eu coma? Inconscientemente, óbvio, a mãe da gente faz isso, o marido, a esposa, a melhor amiga. Inconscientemente, as pessoas não dão conta de lidar com a nossa determinação. Então, quando você diz, não, eu estou de dieta, e aquela pessoa com certeza absoluta tem as dificuldades dela, e ela não consegue dizer não, ela se sente frustrada por você ser capaz de fazer algo que ela não é capaz. E a sua determinação reflete o fracasso dela. Então, quando você falha, ela fica feliz, inconscientemente. Agora, se você diz não, ela fica mal. E aí você come, ela fica bem, você vai chegar em casa e vai chorar. Então, precisa cuidar muito com o que a gente escuta, com o que a gente vê e com o que a gente ouve. Ficar atento para ouvir. Essa é a definição do dicionário, tá? Ficar atento para ouvir. Dar atenção ao ato de prestar atenção àquilo que se ouve. Ou seja, dar atenção àquilo que se ouve. E essa é a definição de escutar. Se a gente vai dar atenção àquilo que se ouve, a gente precisa prestar muita atenção àquilo que a gente escuta, para que isso não vire um problema para nós. Existe uma experiência do Masao Emoto, que é um cientista. Ele entendia que existia uma relação muito grande com a água e as nossas ações internas do nosso corpo. Então, ele resolveu fazer uma experiência e colocar em pequenos tubos de ensaio gotas de água. Se de 0,5 milímetros ali, botou para congelar essas gotas de água, para entender como é que elas iam reagir. Só que cada uma delas, ele escreveu uma palavra e falou uma palavra. Por exemplo, amor, ódio, raiva, e congelou. E cada uma das palavras se expressou de uma forma diferente. Quando ele tirou do congelador e foi olhar no microscópio, olha o que aconteceu. Isso é a palavra verdade. Parecia um cristal, todo lindo. Porque é assim que a palavra verdade se manifesta. Porque a palavra, ela tem uma força, ela tem um peso. Ninguém fala amor sentindo ódio. Você fala amor sentindo amor. Raiva sentindo raiva. Quantos milhões de anos existem as mesmas palavras? Essas palavras, elas são carregadas de energia e de sentimento. Olha o que acontece com a palavra você me noja. É a mesma água, é o mesmo congelamento. E através dessa experiência, ele comprovou que a água do nosso corpo reage, olha o mal, a diferença do mal e a diferença do amor e gratidão. Olha o buraco vazio negro. Sabe o que isso se parece? Câncer. Câncer é um buraco negro. É algo que mofa e vai apodrecendo. Exatamente como isso. O ignorar, o falar mal, a raiva. E aí ele comprovou que a palavra modifica a molécula da água. Só que o nosso corpo é infinitamente mais água do que qualquer outra coisa. Então significa que se você está doente, a responsabilidade é do que você vê, do que você ouve e do que você bota para dentro e para fora. A gente muda tudo no nosso corpo, para o bem e para o mal. Nós somos os únicos responsáveis por tudo aquilo que a gente decide assistir pelos 3 portais importantes. Se as suas palavras fossem alimento, você estaria se nutrindo de quê? Será que você fala mais coisas positivas ou negativas para você e a seu respeito? Será que você escuta coisas mais positivas ou negativas de você mesmo a seu respeito? O que se escreve internamente se expressa externamente. Mudando a mente a partir de repetidas afirmativas, você muda o seu corpo. Inicialmente, você vai dizer coisas que você nem acredita.
Mas se você repetir essas coisas, elas passam a ser verdade. Você já deve ter ouvido falar isso de uma outra forma. Tipo, você precisa falar aquilo que você quer. Só que não adianta falar, eu sou rico, eu sou rico, eu sou rico, eu sou rico, e não fazer nada. Óbvio que precisa vir junto com a ação. Só que de tanto falar, a gente começa a modificar. Então, por exemplo, quando você fala, eu sou uma pessoa saudável, se a partir de agora, pega isso de tarefa, faz isso durante 15 dias. 15 dias. Você vai acordar, você não vai fazer nada, você não vai mais mudar hábito nenhum. Você não vai mudar a sua alimentação, você não vai mudar os seus treinos, você não vai mudar nada. Só vai fazer isso que eu estou falando. Você vai acordar e de manhã e de noite, quando você acordar e quando você dormir, você vai falar 5 vezes, eu sou saudável, eu sou saudável. Mas bem séria, olha para o espelho e fala, 5 vezes de manhã e 5 vezes de noite. Impossível você não mudar. Sabe por quê? Imagina você olhando na frente do espelho, depois de uma semana, falando eu sou saudável, ouvindo eu sou saudável, sentindo o que você está falando, aquilo ali começa a te incomodar. Independente se você dá conta ou não, inconscientemente você está mandando um comando para o teu cérebro e você vai mudar a sua atitude. Você vai começar a beber mais água, aí você vai olhar o bolo, aquilo ali vai te incomodar, que você vai pensar, puta, eu sou uma farsa, estou fazendo todo dia, estou falando que eu sou saudável, eu estou comendo esse bolo. E de maneira leve você vai mudar. Então é muito importante que você fale o que você quer, mesmo que você não acredite. Olha o que eu achei que interessante, isso está na Bíblia. No seu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, enquanto nenhum dia havia ainda. Do que ele se refere aqui? Que livro é esse? Aqui. No seu livro foram escritos todos os seus dias, cada um deles escritos e determinados, enquanto ainda não haviam. O que você determinar aqui será. Começa aqui. Começa você por você mesma. Se você tem uma vida de merda, foi você que criou essa vida de merda aqui nos seus pensamentos. Se você tem uma vida feliz, foi você que criou uma vida feliz aqui nos seus pensamentos. Eu sei que é duro, mas é verdadeiro. Está nas suas mãos o poder de fazer diferente. Está nas suas mãos o poder de mudar. Nós nos prejudicamos com as ideias erradas de nós mesmos. E aí eu pergunto, com que frequência você se prejudica? O que você acha que você não é capaz de fazer? O que você acha que você não é bom o bastante? Com que frequência você se prejudica? Eu quero convidar vocês, a partir de hoje, para fazer uma oração diária daquilo que você realmente deseja. Mas não é pedindo, é acreditando que aquilo já é seu. Por que Deus é infinitamente bom e Ele daria tudo para todo mundo igual? Ou você acha mesmo que Deus escolheria, eu não vou dar nada para esse e vou dar tudo para esse? Que tipo de Deus é esse que você acredita? Esse aqui tem um pensamento e esse aqui tem outro. Se você fizer a oração correta, eu mereço, eu posso, eu estou fazendo por onde, eu quero e eu consigo, Ele te dá. Porque você começa o pedido correto daqui. Então eu convido vocês a fazerem diariamente o pedido correto. Vou fazer uma oração rapidinho com vocês de 1 minutinho. Fechem os olhos. A partir de hoje e a partir de agora, eu peço para Deus que toque o coração de cada uma dessas pessoas, para que elas sejam capazes de visualizar 100% da capacidade delas. O Senhor colocou o poder do pensamento e o poder delas terem o que elas quiserem, através de saber receber, através de saber merecer. Então, a partir de hoje, que essas pessoas possam acreditar que elas merecem, que elas podem e que elas consigam pensar coisas boas a respeito delas mesmas. Porque o pior inimigo que a gente tem somos nós. Então, a partir de hoje, que o Senhor possa mostrar para cada uma delas o poder que existe dentro delas
para que nunca mais elas tenham que perguntar quem eu sou. Porque a partir de hoje, elas vão conhecer o poder do ser. Muito obrigada. E, antes de finalizar, eu vou mostrar para vocês a minha oração mais importante de todas da minha vida. E é interessante, porque a gente acha que às vezes Deus não está entregando o que a gente quer. Mas às vezes Ele vai entregar uma pedra de ouro para a gente, que precisa ser um pouquinho lapidada. Mas a gente precisa estar atento, porque essa lapidação depende da gente. Quando eu já tinha quase tudo, mas eu queria a coisa mais importante da minha vida, eu comecei a orar para Deus. Que eu queria um homem parceiro, um marido legal, divertido, incrível, que ele trabalhasse com as mesmas coisas do que eu, que ele fosse inteligente, porque para mim inteligente é muito importante. E eu sou bem exigente nos pedidos, vocês têm que ser exigente nos pedidos de vocês. E aí eu pedi um deuso grego também. Aí, ele me mandou isso aqui. Aí eu falei, pera, todas as lacunas aqui parecem que preencheram, mas eu acho que alguma coisa precisa ser lapidada. Aí ele ficou assim. Eu vou chamar... Ele é lindo, ele é incrível. Obviamente que é uma brincadeira, mas eu tinha que acabar com o meu trabalho. Chamo no palco o meu marido maravilhoso, meu Deus, o grego. Boa noite, galera. Muito boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Pessoal, é o seguinte, eu fui pego meio de surpresa aqui nessa passagem de bastão. Vocês perceberam isso? Eu fiquei meio, você já vai, meu amor? Não vai ter nenhuma palavrinha aqui em cima e tal. E eu estava ali assistindo, eu gosto sempre de assistir e admirar, né, o trabalho da minha esposa. Acho que é uma das maiores honras que existem, é você poder acompanhar e viver junto o seu propósito, e a gente está aqui junto. Isso é muito especial, né? E eu sinto que ela saiu, nem vocês estavam esperando direito que ela ia sair. Então eu queria que a gente prestigiasse, honrasse e batesse palmas e aplaudisse o que aconteceu agora há pouco. Parabéns, meu amor. Foi incrível. Foi incrível, você merece, foi incrível. Muito bom, incrível. E é isso aí. Pessoal, vamos lá. Temos alguns minutos para conversar. Eu preparei, obviamente, uma apresentação para vocês, mas eu gosto de andar por vocês e conversar um pouquinho com vocês. Isso aqui não é uma palestra, é uma conversa. Vou bater um papo com vocês. E antes de eu começar, eu quero saber o seguinte: o que não pode faltar aqui nesses próximos 40 minutinhos? Aliás, uma coisa impressionante é o seguinte, né? Não existe mais aplauso, né? Porque uma das mãos está sempre filmando. Vocês podem ficar à vontade, pode falar também, a boca não está ocupada. Vamos lá, o que não pode faltar nesses 40 minutinhos? Conhecimento do quê? Aprendizado do quê? Investimento. O que mais? Erros. Nossa, vai ter muito erro hoje. O que? Empreendimento. Tá bom. Ganhar dinheiro. Como fazer 1 milhão? Fácil, em 40 minutos, né? Qualquer um consegue, não é mesmo? O que mais? Vocês aí atrás conseguem me ouvir? Levanta a mão se conseguem me ouvir. Consegue? Beleza? Show. O que mais não pode faltar? Vibração? Vibração. O que é vibração? Notícias boas? Tá bom. Sabedoria, o que mais? Resiliência? Insights? Energia? Energia, tá bom. O que mais? Oi? Atitude? Animação? Férias? Fé. Uau, confundi férias com fé. Que loucura. O que mais? Primeiro passo? Primeiro passo, tá. Perdeu o medo. Quem aqui já investe? Levanta a mão. Quem aqui já comprou ações? Levanta a mão. Graças a mim, você? Uou! Quem aqui já comprou fundos imobiliários? Levanta a mão. Graças a Deus, né? Pum. Luva de pedreiro. Quem aqui já comprou renda fixa? Levanta a mão. Criptomoedas? Levanta a mão. Pirâmides financeiras? Levanta a mão. Não vem falar graças a mim não, hein? Essa daqui eu não aceito. Muito bom.
Vamos lá. Então, investimentos, fé, empreendedorismo, atitude, energia, vibração, eu vi ali, primeiro passo, um pouco de tudo isso, né? Tá bom, vamos lá. Primeiro de tudo, uma mensagem importante. Essa mensagem eu vou precisar de alguém para participar aqui junto comigo. Quem topa subir no palco e participar de um exercício, levanta a mão. Você, vem aqui. Tem microfone? Vamos lá. Primeiro, eu queria saber o seguinte. Tá tudo bem com você? Tá. Pega o microfone com a outra mão. Tá bom. Então vamos fazer um exercício muito simples, tá? Qual que é o seu nome? Débora. Débora. Você é bom em responder perguntas? Vou saber agora. Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou te fazer 3 perguntas e você vai errar as 3. Aff. Tá? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. O que vem depois de 90? 100. 91. Fala uma palavra pequena. Medo. Medo. Soletra ela. M-E-D-O. Não. E-L-A. O mundo, ele faz esse movimento. Ele faz esse movimento. A minha mão está encostando em você? Não. Não? Tá sim, porque eu estou segurando aqui. Tudo bem? Palmas para ela então. Pode sentar. Vamos lá. Pessoal, o que tem por trás dessa brincadeira? O que vocês pegam disso aqui? Atenção? Não tem como. Não tem como. Olha só. Qual que é a grande reflexão? Eu estava vendo um corte um dia desses de um cara muito conceituado. E ele diz o seguinte. Ele diz que nós somos seres sociais. Não buscamos a verdade. Ninguém quer saber a verdade. Essa é real. A gente quer saber o seguinte, a gente quer socializar. Somos seres sociais. O que aconteceu na história com quem apresentou a verdade para nós? A pessoa que apresenta a verdade para nós, ela é crucificada, ela é perseguida, ela é morta, ela é excluída. A Maíra falou sobre o passado e sobre o reptiliano. No passado, a gente dependia para sobreviver de outras pessoas, porque se a gente não tivesse com elas, a gente ia ser exterminado, a gente ia sobrar, a gente precisa de alguém para cozinhar, a gente precisa de um trabalho em equipe. Então a gente nasceu, a gente aprendeu a ser assim, social. Então sempre que alguém nos mostra a verdade, a gente tende a fazer o quê? Crucificar essa pessoa. Por quê? Porque a gente acha que essa pessoa é maluca. Mas quem que é maluco de verdade? Aquela pessoa que não busca a verdade. Essa é a louca de verdade. Porque a gente passa uma vida buscando um resultado que ninguém tem, querendo fazer a coisa que todo mundo faz. Por que eu digo isso? Porque qualquer coisa que eu falo hoje na internet que tenha a ver com enriquecimento de verdade, é óbvio o que acontece comigo. E vocês, obviamente, já devem imaginar, não é? E aí, se a gente olha lá para trás com pessoas que trouxeram a verdade, elas foram perseguidas. Então, olha só. Se toda vez que alguém apresenta a verdade, essa pessoa é perseguida, o que faz então alguém conseguir chegar no lugar que você ainda não chegou? Qual que é a grande sacada? O que está faltando? Por que alguém chega lá e os outros não chegam lá? Por que vocês acham? Por que vocês acham? Disciplina? Pode ser? Alguém aqui já leu Provérbios? Alguém já leu isso daqui, ó? Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Aí eu pensei, por quê? O que a formiga tem de tão especial? Eu comecei a refletir sobre a formiga. Caraca, impressionante os princípios que estão por trás da formiga. Porque Salomão não chama rico e pobre, ele fala rico e preguiçoso. Então, para Salomão, o oposto da riqueza não é a pobreza, é o preguiçoso. Ou seja, preguiçoso, seja como a formiga. Por que ser como a formiga? E aqui começa a minha reflexão. Reflexão simples, as formigas elas são dirigidas por um propósito, ou seja, elas fazem o que têm que fazer desde quando elas nascem. As formigas são parte de um time, elas trabalham bem com o time delas, elas juntas conseguem carregar um besouro gigantesco, sozinhas não conseguem. Elas fazem parte de um time, existe um tempo para trabalhar e um tempo para descansar.
Elas resolvem problemas maiores do que elas quando elas estão juntas. Elas se preparam porque ainda não aconteceu, porque isso vai acontecer. Por isso elas pegam provisões para armazenar no momento onde não é mais possível. As formigas servem o tempo todo. E as formigas usam um chip de fábrica porque elas nascem com um talento natural de fazer o que elas fazem. A formiga é formiga. O peixe, ele é peixe. O ser humano é ser humano. Cada um tem o seu talento. E a própria Bíblia diz que você precisa encontrar o seu talento e multiplicar. E não enterrar o seu único talento embaixo da terra, porque isso aqui configura você como um servo mau. Alguém que não serve. Um servo mau é um servo que não serve. Um servo bom é um servo que serve. E se nós recebemos muitos talentos, e alguns de nós recebem mais, outros menos, quem recebe menos enterra o pouco que recebeu, isso é um servo mau. Então a formiga tem princípios incríveis. Quem concorda comigo, levanta a mão. Quem não concorda comigo, levanta a mão. E quem não tem opinião, levanta a mão. Tá bom. Tem gente que está me sacaneando aqui mesmo. O que acontece então com alguém que viver com os princípios da formiga? Aonde essa pessoa vai chegar? Trabalha em time, tem propósito, serve os outros. Aonde vai chegar essa pessoa? Riqueza? Prosperidade? Eu vou dizer para você onde vai chegar. Você vai ser o melhor operário. É isso que você vai fazer. É isso que você vai fazer. O que então determina alguém que enriquece? Você não deve modelar as atitudes da formiga. Você deve modelar o comportamento da formiga, mas você deve ter o conhecimento do empreendedor. O comportamento da formiga com o conhecimento do empreendedor. O que diferencia, então, a formiga do empreendedor? Uma única coisa. Uma única coisa. O segundo grau de pensamento. O questionamento. O questionamento é o que vai te tirar de onde você está. A reflexão, a coragem de fazer algo diferente. Então, quando eu venho aqui para você, obviamente eu fiz na sacanagem, mas 10, 20, 30, 40, 50, 100, o que é o óbvio? 100, 110, 120. O que é isso daqui? Isso daqui é a manada. A manada, ela vai entrando de tal forma no ecossistema que ela não tem mais a capacidade de pensar, ela já não tem mais tempo para pensar, ela já não sabe mais como pensar, ela só vai. Se é 1, 2, 3, depois é 4. Acabou, ela não pensa. Então, o que vai te fazer, de alguma forma, chegar no lugar diferente é o questionamento. É o segundo grau de pensamento. É a segunda pergunta que ninguém faz. Faz sentido isso para vocês? Sim ou não? Sim? Show de bola. Então, feita essa reflexão, vamos começar a nossa palestra aqui. Temos 3 formas de ganhar dinheiro. A primeira é vender na sua hora. Dá para enriquecer vendendo na hora? Sim ou não? É mais difícil, sim ou não? É mais difícil. Porque temos 24 horas no dia, não é? Eu já vendi minha hora, eu era garçom no Outback, eu trabalhava de madrugada como barman. Eu fiz muitas coisas, por mais que muitos achem que eu nasci herdeiro e vendendo curso, né? Eu trabalhei por muitas madrugadas e eu vendia a minha hora. Cada noite era de 80 a 150 reais como barman. Eu vendia a minha hora. Problema, 24 horas no dia, certo? E aí depois tem uma forma de você ganhar mais dinheiro, que é quando você vende um projeto. Então se você vende a sua hora, ou você faz sua hora valer mais, ou você começa a vender algo que possa ser mais escalável. Vende um projeto. Quem aqui é empreendedor, levanta a mão. Quem aqui é CLT ou funcionário público, levanta a mão. Tá bom. Então, vender um projeto pode te enriquecer mais. Eu era um assessor de investimentos, então eu cuidava de carteiras de investimentos de clientes. Então não importava quanto tempo mais eu trabalhava. O meu jogo já não era mais um jogo de hora. O meu jogo já era um jogo de resultado. Só que tinha algo que podia enriquecer mais ainda, que era o equity. Que era quando eu vendia o meu negócio no futuro. Então era sócio da XP, eu era um dos maiores sócios na época, fizemos um IPO e aí eu atingi a minha liberdade financeira. E eu passei por essas 3 coisas, fora da internet, beleza? Fora da internet eu passei por isso. Aí eu apliquei isso na internet. E isso daqui foi um pouco da minha trajetória.
comecei ali em 2016 para 2017, a gente foi crescendo, né? A gente fez uma série de coisas e hoje a gente tem mais de 20 milhões de seguidores. Em números, hoje a gente é o maior influenciador de finanças do mundo. Não é do Brasil, é do mundo. E a gente é brasileiro, não é um americano. Isso é um orgulho para nós, certo? Isso é legal. Muito bom. E aí, eu passei por 3 fases, então, na internet. Primeiro, era um influenciador. Alguém trabalha com internet aqui? Levanta a mão. Temos influenciadores aqui? Temos algum influenciador com mais de 10 mil seguidores aqui? Mais de 100 mil seguidores? Mais de 500 mil seguidores? Ali, mais de 1 milhão de seguidores? Temos alguns. Tá bom. Então, eu era um influenciador digital. O que um influenciador faz? Ele pega um celular, ele produz conteúdo, ele faz publicidade, escreve um livro, faz palestra. Tá? Só que, uma coisa que eu aprendi é que antes de você dar um próximo passo, você precisa resolver problemas passados. Então, muitas vezes na sua vida, na sua área, na sua empresa, no seu relacionamento, nas vendas, em alguma área da sua vida que você não consegue ver ela andando, ela não andou por um único motivo, porque você ainda não resolveu algum problema passado. Antes de dar um passo para frente, precisa resolver algo aqui atrás. É sempre assim. A Bíblia diz, no determinado momento, que Josué, o maior guerreiro de todos, ele teve um problema e perdeu uma guerra. E para ganhar essa guerra, ele teve que resolver um problema. Ele teve que pegar um objeto consagrado e teve que resolver uma parte da história, né? Para aí sim ele poder avançar. Então ele sempre precisa resolver algo antes de avançar. E o que é resolver algo? Resolver algo é passar por crises e problemas e desafios. Você precisa evoluir. Eu passei por vários e como vocês falaram para eu falar sobre crises e problemas, está aqui. Vou apresentar fragilidades minhas, tá? Essa foi uma delas. Eu fiz uma grande campanha nacional de televisão e tudo isso com o Banco do Brasil. Lá no começo, eu pensei que era um bom negócio associar a minha imagem com um bancão, né? E o meu slogan era "Chora banco". Aí você imagina só. E aí eu fiz, na época eu estava começando ainda, eu falei, dá para ganhar dinheiro assim? E aí eu ia aparecer na televisão, e era eu e Paulo Gustavo na campanha. Que isso? Eu vou fazer. Só que era aquela coisa, eu quero fazer, mas não quero fazer, quero, mas não devo, quero, não devo. Gravamos tudo. Eu lembro um dia da gravação, devia ter umas 70 pessoas só para gravar, era uma coisa impressionante. Gravamos tudo. Chegou na hora de veicular, eu liguei no Banco do Brasil e falei, cara, não dá. Aí ele, como não dá? Você vai ter que pagar uma multa milionária. Eu falei, então pagamos. Não dá. Por que eu fiz isso? Porque eu ia trair a minha audiência. E isso daqui é um perigo. Porque se você perde isso, você perde tudo. Qual que é a lição que eu aprendi aqui? A direção e o alinhamento são as coisas mais importantes em qualquer negócio. Por quê? Porque se todos estamos alinhados, eu não preciso ir rápido. Se eu andar devagarinho, todo mundo para o mesmo lugar, a gente vai chegar lá. Isso é o mais importante, o alinhamento. Tá? E eu aprendi aqui, precisava me alinhar com a nossa base. Segunda polêmica que eu precisei vencer. Uma dívida de 1,7 milhões de reais, imóvel de primo rico vai a leilão. Alguém viu essa notícia na época? Aí você imagina só. Eu investia publicamente, eu tinha 2 milhões de reais investidos publicamente. E aí saiu essa matéria. As pessoas que leem site de fofoca, elas não querem saber da verdade. Elas só querem curtir e destilar ódio, porque da boca dela sai o que tem no coração. E é isso que as pessoas fazem. E aí sai essa matéria, eu falo, cara, como que eu resolvo esse negócio? Eu lá depressivo, chorando, não sei o que eu faço, pelo amor de Deus. E aí eu fui atrás de uma pessoa para resolver o problema, porque aqui está uma lição importante para vocês. Tem um problema, qual pergunta você faz? O que eu faço para resolver? Como que eu resolvo? Não. Quem pode resolver para mim? O quem vai te falar como resolver, quando resolver e o que fazer. O quem era uma pessoa muito especial, que ainda é, que é o Guilherme Benchimol.
Eu cheguei até ele, ele falou, já passei por isso, pede desculpa. Eu falei, mas eu não fiz nada de errado. Ele falou, pede desculpa, porque ninguém quer bater em alguém que pede desculpa. Eu falei, então tá bom, desculpa. Esse problema foi resolvido e eu segui em frente. Lição, quer acabar com a polêmica? Pede desculpa. Depois, eu investia publicamente ainda invisto. Alguém já viu eu investindo publicamente no rumo ao bilhão? Tá, eu invisto meu dinheiro publicamente. Então, olha só. Se você tem dinheiro para investir, você deveria acompanhar o que eu estou fazendo com o meu dinheiro. E aqui, eu faço isso já há 6 anos. Publicamente, a gente começou com mais ou menos 30 mil reais, hoje a gente tem 24 milhões de reais investidos publicamente, exatamente onde eu invisto. Então, se você está pedindo conselho para gerente de banco ou para qualquer pessoa que seja, e você investe e não está assistindo isso, saiba que você pode estar perdendo muito dinheiro. Pois bem, eu estava aqui investindo, passei por uma grande crise, que é o Covid, e aí durante o Covid, a bolsa caiu 50%. Alguém investia na bolsa nessa época? Alguém? Foi emocionante? Desesperador? Porque se a bolsa caiu 50% em 4 meses, isso é a média, tinha ação que caiu 80%, 70%, 60%. E aí como que era o clima? Tinha eu lá, como o líder da minha audiência, falando, galera, esse é o momento de comprar, porque devemos comprar quando há sangue nas ruas. O que a galera falava? Falava isso daqui, ó. Queria catar o primo rico no soco. Top 1 pessoas que gostaria de sair no soco, primo rico. Se eu pudesse bater em alguém sem ser condenada por isso, com certeza seria no primo rico. E aí, eu não parava de receber ameaças. Hoje eu vi um post do primo rico que deu vontade de sair no soco com esse corno. Meu sonho é amassar o primo rico no soco. A galera quer me bater, cara. Por quê? Que loucura. Como que eu sobrevivo a isso? O pessoal quer me bater na rua, eu ia a pé para o escritório. Eu falei, meu Deus, eu preciso começar a andar com segurança. Né? E eu só estava fazendo o que a gente deve fazer como investidor. Caiu, comprou. Tá barato, tá em promoção. O único lugar que as pessoas não gostam de promoção é na bolsa, eu nunca vi um negócio desse. Mas vai na loja e dá uma promoção no iPhone para você ver. Aí todo mundo quer comprar. Não faz sentido, não é? Então, isso aqui foi uma grande crise que eu passei, risco de vida, digamos assim. E a lição é, em terra de rede social, as pessoas querem procurar culpados pelas suas próprias besteiras. Cada um tem o seu problema. Isso aqui é um aprendizado que eu tive, tá? E aí, o que eu fiz, né? Eu, nesse momento, estava me esforçando para crescer, escolher as redes sociais corretas e descobrir um conceito que você pode aplicar na sua vida. O conceito é, temos 4 tipos de pessoas no mundo. Temos os copiadores, os replicadores, os aprimoradores e os inovadores. Para mim, a melhor coisa a se fazer é ser um aprimorador. Por quê? Você pega algo que está dando certo e aprimora. É a melhor relação de esforço-resultado. Por que eu não sou inovador? Porque para mim não vale a pena. O inovador pode passar muitos anos tentando descobrir uma inovação para que quando ele consiga, alguém com mais distribuição que ele venha e faça muito melhor e muito mais rápido, com mais dinheiro. Minha mãe tinha uma empresa de palha italiana. Aí eu cheguei para ela e falei, nossa, é muito boa a sua palha italiana. Alguém já comeu palha italiana? É? Obviamente, eu só como sem açúcar, né? Hoje, palha italiana. Que loucura seria comer com açúcar palha italiana, não é mesmo? Nunca vi um negócio desse. Mas a palha italiana da minha mãe era muito boa. Não gostou dessa? Não, mas é. Não, eu adquiri muita sabedoria com a Maíra. Por exemplo, ela tem um moço que vem fazer barba, ele faz a barba lá em casa, né? Aí ele vem, faz a barba, e eu já descobri como aprimorar meu relacionamento amoroso. Ontem ele foi lá em casa, fez a barba, né? Aí terminou e falou, ficou bom? Eu falei assim, ó, amor, vem cá. Ela veio, eu falei, eu gostei. Aí ela falou assim, ó, deixa eu ver. Sim, você gostou. Eu falei, eu achei legal, gostei, pode ir embora. Isso é sabedoria de casal. Aprendam essa. Aliás, olha só.
Não, usa essa que funciona. Só para dar o crédito, eu aprendi isso daqui com a sabedoria milenar de Tiago Candonga, o pastor. Você deve estar na Bíblia em algum lugar isso aqui. Deve ser bíblico isso daqui, né? Se não for, deveria ser. Pois bem, seja um aprimorador. Eu fui aprimorador e vou mostrar na prática como. Então imagina que você tem uma matriz, explore, exploit. Aí você testa algo novo, A. Testa algo novo, B. Testa algo novo, C. Algo vai dar certo. Quando algo der certo, você exploit. Você vai fazendo pequenas variações no seu negócio. Isso daqui serve para tudo, mas eu vou mostrar como eu fiz isso na internet. Então eu fiz um vídeo sobre VR, Vale Refeição. Pensei, incrível, vai bombar. Não bombou. Como analisar o mercado imobiliário? Vai bombar. Não bombou. Investi R$93 no Tesouro. Bombou. Eu falei, cara, tem alguma coisa aqui. Vocês aí atrás conseguem ver isso aqui? Sim? Beleza. Por que vocês acham que esse vídeo aqui bombou? O que vocês acham? Acessível? Valor? Dinheiro? Tá. Aí eu falei, não sei o que fez esse vídeo funcionar. Aí você começa a isolar variáveis. Valor, eu investi na prática, investimentos, cara de idiota, né? E você começa a testar. Eu falei, acho que a cara de idiota é o que fez o vídeo dar certo. Testei e deu certo em todos os outros. Eu falei, uai, que impressionante, isso é sabedoria milenar bíblica, não é? Que loucura. Então você vai testando variações quando você descobre que algo dá certo. Isso é ser um aprimorador. Isso é ser um aprimorador. Funciona com piada, funciona com processo de vendas, funciona com lançamento de produto, funciona com tudo, tá? Nessa fase, então na fase 2, eu era uma eu presa. Já não era mais um influenciador, eu era um negócio, eu tinha uma equipe, só que eu era o produto. Tudo dependia de mim, né? E aí, os problemas começam a ficar maiores. E com problemas maiores, grandes responsabilidades vêm junto. E aí, num belo dia, eu tive uma grande ideia. Eu estava ali mais ou menos na pandemia e falei, vamos fazer uma live. E a gente estava com quase um pouquinho mais de 100 mil pessoas ao vivo no Instagram. E aí eu falei, se a gente bater 150 mil pessoas, eu vou fazer uma promoção especial. A gente bateu 155 mil pessoas na live no Instagram. Alguém estava esse dia? Beleza. Aí eu peguei e falei, então vamos lá, vamos vender um livro só pelo preço de logística só. Aí eu mandei para o Brasil inteiro. Aí eu falei, uma galerinha vai comprar. 75 mil pessoas compraram. E veio a pandemia, bem na hora. E aí fechou tudo nos correios. E tinha 75 mil pessoas me cobrando. E aí eu tinha enviado para todo mundo. Aí eu mandei para todo mundo. Aí as pessoas às vezes não recebiam no prazo. Ou então elas não estavam na casa para receber. Aí eu mandava de novo. Aí ela já tinha mudado de endereço. Aí ela me reclamava. Vai vendo reclame aqui. Aí eu não tinha braço para atender. Resumindo, até hoje tem reclame aqui desse negócio. Loucura isso. E na maioria das vezes, não foi culpa nossa. Mas os problemas começam a ficar maiores. Você quer crescer, vai ter problema maior. Segundo, eu fiz uma promoção de um curso que eu vendia ele por R$1 no primeiro mês, no segundo mês era um preço normal. Eu avisei, eu falei, estava na página de vendas, estava no contrato, estava no e-mail que eu mandei avisando que amanhã ia vencer, estava no e-mail no outro dia, estava em todos os lugares, e a pessoa fala, você me roubou, porque você não me avisou. E aí você fala, como? Como? Mas esses são os problemas. Então você vai passando por problemas e você precisa crescer. E aí eu fui passando por vários outros problemas, mas a gente vai eventualmente crescendo quando a gente descobre que não é sobre o que você vende, é sobre o que você defende, é sobre o que você acredita, é sobre o que é verdade para você. Isso é muito importante. Não é o produto que as pessoas compram, é o que ele representa, é a verdade dele, é a transformação que ele gera, é a congruência de tudo isso. Eu aprendi que 3 coisas me ajudaram a crescer na internet e poder ajudar você em qualquer área. Essas 3 coisas são efeito associativo, skin in the game e prova social. Primeiro, o que é um efeito associativo? É você aparecer com outras pessoas que têm autoridade no seu nicho.
Então você aparece com outras pessoas do seu nicho que tem autoridade, você acaba pegando um pouco de autoridade de cada um e o seu branding é melhor reconhecido. Depois disso, skin the game. Eu e Maíra casamos em comunhão total de bens, como vocês bem sabem. Eu sou agora um garoto propaganda de uma empresa de emagrecimento. Eu não posso estar acima do peso, concorda? Então isso daqui é o skin in the game, é a pele em risco, por isso que eu invisto meu dinheiro publicamente. Todo mês eu vou lá e invisto meu dinheiro publicamente. Mas não basta só investir, eu preciso ganhar. Eu preciso ser um bom investidor, eu preciso fazer bem o que eu faço. O P. Anders é um bom pai. Aliás, vocês vão adorar a palestra do P. Anders, porque ele é um cara incrível também, né? Então assim, ele fala sobre paternidade, precisa ser um bom pai. A Maíra falou sobre emagrecimento, precisa tá bem no shape. O Canduga fala sobre espiritualidade, princípios, ele precisa entender sobre isso e aplicar na vida dele. Eu falo sobre dinheiro, eu tenho que ter dinheiro. E aí eu vejo que as pessoas em finanças muitas vezes falam sobre como ficar ricas e nem dinheiro elas têm. Isso é muito louco se você for parar para pensar, né? Eu falo sobre como escolher um investimento numa ação e eu nunca mesmo comprei. Eu falo sobre ficar rico e eu nem sou. E aí, de tanto eu falar sobre isso, eu fico rico e falo que deu certo o que eu ensinei. Não faz sentido isso, né? E o terceiro é a prova social. É quando, de fato, outras pessoas falam de você, você tem números que falam por si só. E aí, deixa eu explicar para vocês o porquê, de alguma forma, por trás de tudo isso, o que eu fiz na trajetória deu certo. Eu vou passar um trailer que é o bastidor de um lançamento digital que eu fiz. Vendendo um curso de finanças. Quero que vocês assistam junto comigo e eu já volto aqui. Só que aí, qual que é o ponto? Quando a gente descobre, então, que eles são os mais prósperos, a gente está olhando para o quê? Para a consequência. Sim. Então, a gente decidiu se aprofundar e descobrir da onde veio tudo isso. Descobrir qual foi aquela semente que deu início a tudo. E quando a gente começou a se aprofundar na história, a gente chegou nos Vikings. Caramba, quando eu vi uma orquestra numa live, eu falei, os caras não estão de brincadeira. Se a gente tiver uma parada diferente nessa, dá uma sensação que é diferente. Cara, você precisa viver o desafio, você precisa viver o lançamento, viver mesmo. Acho que é um número absurdo, né? Absurdo, assim, para 5 da manhã. Uns 60 mil. A gente tava no ar, olhamos assim e falamos, a gente tá meio bárbaro, né? Tá meio com barba grande. Olha essa barba. Aí do nada, desafio Viking. Tava barbudo, cabeludo e de repente, nossa, você parece um Viking. E aí a gente partiu daqui. Países nórdicos a gente descobriu diversas coisas envolvendo finanças, né? Cara, quero saber como é que eu vou conectar Viking com dinheiro. Isso daqui foi o mais importante para mim nesse lançamento, em termos diferentes de aprendizado. Boa. Muito bom. Obrigado pela palma ali, foi muito maneiro. Impressionante. A Maíra fala que eu sou carente, aí quando eu faço isso eu vejo que eu sou um pouco mesmo. O que é importante disso? Isso aqui é um lançamento de finanças. O que tem por trás disso? O primeiro princípio que eu trouxe para vocês. Qual foi o primeiro princípio que eu trouxe para vocês? Quem lembra? Da família? Da formiga? Não, mas qual que é o princípio que eu trouxe para vocês? Fazer algo diferente. Esse é o princípio. Faz diferente dos outros. Eu não acho que eu sou melhor que ninguém, não. Mas eu acho que eu faço diferente dos outros. Isso é suficiente. Eu conheci um monte de bilionário no Brasil, tá? Eu já conheci 60 bilionários no Brasil, mais ou menos. O Brasil tem 210. Eu conheci bilionário que não sabia escrever direito.
Conheci bilionário que não finalizou a escola. Eles não são a regra, mas isso mostra o seguinte, não é a inteligência que vai te enriquecer. Na verdade, o que vai te enriquecer é fazer algo diferente. O que vai te fazer ter um resultado diferente é fazer algo diferente. O que eu fiz aqui? Algo diferente. Na sua área, o que você faz diferente? Isso é importante. E aí, por que eu mostrei isso? Porque isso daqui foi basicamente o do 1 ao milhão, né? O lançamento de uma mentoria minha que eu não lanço mais. A mentoria que a gente faz desde 2018. Foi difícil no começo, não vendia nada, fui crescendo. Já faturamos mais de 150 milhões de reais com essa mentoria, né? E nesse projeto específico foi um projeto onde a gente teve um resultado muito interessante também. Depois disso, a gente foi para uma fase diferente, onde eu queria crescer e escalar. Eu não queria mais ser o negócio. Eu não queria mais que o negócio dependesse de mim. Porque é o seguinte, se eu ficasse doente, já era. Se eu não quisesse mais trabalhar, já era. O negócio dependia de mim. Eu era uma eu-presa, eu queria virar uma empresa. E para eu fazer isso, eu precisava fazer com que eu deixasse de ser o próprio negócio. E eu virasse um canal de aquisição para algum negócio. Foi aqui que a gente lançou uma plataforma de assinatura com outros professores, que foi a Finclass. E dali em diante, a gente começou a trazer uma série de outros negócios e plataformas, né? E o Grupo Primo foi ficando maior. Qual que é a conclusão de aprendizado técnico sobre próximo passo de escala? Primeiro, quem vende a hora cresce até aqui e depois fica estagnado na vida, né? Por que fica estagnado? Porque quem vende a sua hora está vendendo a sua hora para alguém que está comprando. Quem compra a sua hora está comprando o seu futuro em detrimento do presente. Então, se você vende a sua hora, você está vendendo o seu futuro para alguém, para receber no hoje. E aí, quem vende um produto ou um serviço tem algo mais variável, tem mais risco. Pode ganhar mais, mas também pode ganhar menos. Quem vende um projeto é a mesma coisa. E quem cria um negócio sempre começa pior, porque você está vendendo o seu presente para comprar o futuro de alguém. Então você sempre tem uma curva que ela é mais exponencial. No final das contas, quando o negócio dá certo, você ganha mais, mas o projeto é mais complexo, tá? Então, equity é como trocar 20 anos do futuro por 1 minuto hoje, tá? Pode tirar o slide para mim? Eu quero fazer uma reflexão final que, assim, é importante. Eu falei que, basicamente, você precisa fazer algo diferente. É isso. Não é melhor, é só diferente. Se você fizer diferente, tem mais valor. Porque é como se a gente tivesse 2 caminhos. E nos 2 caminhos você tem o mesmo pote de ouro. Só que quando você faz algo diferente, você tem menos gente para dividir essa quantia de riqueza. E aí eu quero que vocês peguem um celular, que eu vou fazer uma pergunta para vocês. Ninguém vai ver, é só para vocês. Pega o celular de vocês, eu quero que vocês escrevam o que eu vou perguntar para vocês. Tá? Escrevam para vocês, não mostra para ninguém, um número. E esse número é mais ou menos, você não precisa ter no detalhe, na precisão. É mais ou menos o quanto você já ganhou de dinheiro e de salário na sua vida. Mais ou menos. Por exemplo, dos meus 18 aos 25 anos de idade, eu ganho mais ou menos R$4.000 por mês. Aí você faz 4.000, por ano vai dar uns 50.000, vezes X anos. Mais ou menos quanto dinheiro você já ganhou na sua vida. Mais ou menos. Não tem ideia, não quero pensar no detalhe. Tá bom, então joga um número X aí, que seja mais ou menos o que você acha. Tá? Tanto faz esse número. Mas é importante para vocês. Agora eu vou fazer a próxima pergunta para vocês. Quanto dinheiro vocês têm guardado? Vocês riem, né? Tem gente chorando lá atrás. Gente, essa reflexão ela é muito importante.
Não gostou do exercício, cara? Essa pergunta é muito importante. Porque a gente vê o seguinte: passou tanto dinheiro na nossa mão e a gente não reteve nada do que passou na nossa mão. Você acha mesmo que a culpa é dos outros? A culpa não é dos outros. Aí vai ter gente que vai falar assim, ó, mas é fácil para você falar, né? E eu que tenho 5 filhos aqui. E eu que não sei o que lá. Cara, não estou falando que é fácil, não. Não estou falando que serve para todo mundo. Nunca disse isso. Mas para muitos de vocês, a culpa é de vocês. A culpa foi minha por muito tempo também. Então, pense que você precisa reter uma parte do dinheiro que passa pelas suas mãos. Retenha pelo menos uma 10ª parte do dinheiro que entra na sua conta. Pelo menos isso. Pelo menos. E aí eu vou falar outra coisa. Alguns de vocês, eu sou um cara que eu dou o dízimo. O que é o dízimo? Eu devolvo 10% do que eu recebo, porque eu entendo que Deus me permite receber isso. Tem gente que olha e fala, nem a pau que eu vou fazer isso. E não estou pedindo para você fazer não, tá? Mas tem gente que fala, nem a pau que eu vou fazer isso. Qual que é o problema? Se você falar isso, na maioria das vezes, mas não sempre, você tem uma dificuldade, um apego com o dinheiro muito grande. Se você tem um apego, você tem medo de perder. E se você tem medo de perder, te falta confiança. Se te falta confiança, é mais difícil ganhar. Então saiba que se você tem dificuldade de fazer caridade, você tem problema de ganhar dinheiro. E aí você fala que não tem dinheiro e por isso você não tem dinheiro para doar. Mas você nunca vai ter dinheiro para doar porque você nunca vai conseguir desprender e vai ter a autoconfiança necessária para produzir. Então reflita. Mas mais importante, retenha uma 10ª parte para vocês. E para finalizar, a pergunta mais importante não é o que eu quero fazer. Essa é a pergunta da geração atual, historinha. Ai, tá louco, eu quero me divertir, eu quero fazer o que eu quiser. Bicho, não é isso. A pergunta errada vai te dar a resposta errada. A pergunta certa vai te dar a resposta certa. E a pergunta certa não é o que eu quero fazer. A pergunta certa é o que eu quero colher. Se você fizer essa pergunta, você vai ter a resposta certa vai criar um caminho neural com o tempo, como a Maíra falou, e se você criar esse caminho, você vai saber o que precisa fazer exatamente para chegar onde você precisa chegar. E aí a questão é só matemática, é uma questão de tempo. Pessoal, muito obrigado, foi uma honra hoje, um abraço, valeu.